Então, quem é Paulo Beck, doutor e professor da Universidade de Gênova, nosso convidado de hoje? Quem é ele? O professor Paulo Beck é um dos grandes, talvez um dos maiores especialistas em bioética da Itália, Maria. Ele é estudioso de um autor que nós temos um grupo de pesquisa na PUC, o Hans Jonas, sempre eu falo do Hans Jonas aqui. O Paulo Beck, ele foi tradutor da obra de Hans Jonas para o italiano, escreveu várias obras sobre o pensamento de Jonas, tanto do ponto de vista do pensamento geral desse autor, quanto do ponto de vista do pensamento de bioética. É tradutor de um dos principais livros de Jonas, que se chama Técnica, Medicina e Ética, que é um livro que trata das relações da tecnologia com a medicina. Vale lembrar que o professor Paulo Beck, ele é professor também de direito, de filosofia do direito na Universidade de Gênova, e ele vem trabalhando nos últimos anos com as questões mais políticas. Ele trabalha com, por exemplo, o que a gente chama de filosofia política, e inclusive teve uma militância importante no movimento conhecido lá na Itália, chamado M5S, é um movimento alternativo de política, vamos dizer assim, de política alternativa, que não se declara nem de direita nem de esquerda, cujo principal nome é um comediante, o Grillo, né, que de alguma forma esteve no início, o professor Beck muito ligado a ele. Hoje, depois ele pode falar melhor, eles romperam, mas enfim, ele é uma pessoa que tem uma militância também alternativa no mundo da política na Itália e conhece muito bem toda a parte, vamos dizer assim, da política europeia, hoje, como a gente está vendo, dos desafios da Europa. E agora então vem o nosso bom dia, né? Buongiorno, professore, buongiorno, benvenuto. Se cerchi, il suo telefono deve essere messo, colocato o telefone no silenzioso, seria agradável para todo mundo. Ok. Paulo Beck, buongiorno, benvenuto qui al nostro programma. Cominciamo adesso con le partecipazioni delle persone del nostro auditório, não? Queridos ouvintes, é o seguinte, eu vou convocar a participação de vocês com um tema que eu já vou começar falando, que é bastante polêmico. Você é a favor da eutanásia ou não? E por quê? Ou seja, o nosso ouvinte, né? Vamos saber de vocês se vocês são a favor ou não da eutanásia. Por exemplo, se vocês estivessem com uma doença terminal ou com uma doença degenerativa, vocês gostariam que os seus familiares fizessem um procedimento como esse? Essa vai ser a pergunta central para vocês hoje, e depois nós vamos discorrer sobre vários temas com o professor Paulo, com o Gilberto Inhoato e com também Gelson Oliveira. Está valendo o sorteio de par de convites para a sessão VIP do IMEX Palladium, é o Dunkirk, no dia 26 de agosto, tem gente já pedindo antes de eu dizer, pensa numa coisa dessas, o kit popular iRun para a primeira corrida Bierrennen. Dessa você ia gostar, Gelson, não que você beba muito, mas é uma corrida e caminhada que você bebe chopp para se hidratar, não é lindo? É muito bom, muito bom. E depois bebe sem culpa. Né? Bebe sem culpa. Você não quer participar, Gilberto? 5,5 km. Né? Não, que Pomerode aqui, porque Pomerode tem uma famosa. Então, mas aqui no Barigui, 5,5 km. Veio para cá o shopping. Então, veio para cá o shopping. Valendo também uma cesta de produtos do restaurante Bouquet Garni, contendo 2 tortas de fabricação própria, um pacote de granola, um pacote de chá da estação, um pão integral e uma refeição grátis. Bouquet Garni, alimentação saudável, com uma linha de produtos naturais e orgânicos para vocês, na Carlos de Carvalho 271, né? O Maurício, que nos traz sempre pão de queijo, já participa aqui do programa e já diz, sim, eu sou a favor da eutanásia. E agora vamos começar do começo. Cominciamo del principio. Cos'è l'eutanasia? Professore? Sì, eutanasia, anzitutto grazie per questo invito, per questa possibilità che mi date. È il mio primo soggiorno in Brasile. È il mio primo soggiorno e anche la prima vez che ele vem para o Brasil. Ed è la prima volta anche che parlo in un corso qui in una università, ed è per me una grandissima bella esperienza. Ho conosciuto veramente delle persone con le quali spero di mantenere i contatti anche in futuro. E questo detto come premessa. Il tema dell'eutanasia. Ci sono diverse forme di eutanasia. L'espressione classica quando noi parliamo di eutanasia è questa: un malato terminale, un paziente terminale che non vuole continuare a vivere più nella condizione in cui è, sapendo che appunto la malattia che ha è inguaribile, e che decide di morire e non lo fa da solo, non lo può fare da solo, ha bisogno dell'intervento di una persona, il medico. Bom, então começa definindo a eutanásia com um exemplo clássico, que é esse do doente terminal, que sabedor da sua doença e sabedor da terminalidade da sua vida,
pede a ajuda a alguém porque ele não consegue fazer isso para terminar com a sua vida. Ma lei ha parlato della consapevolezza, no? Ou seja, consapevole, la persona è consapevole. La persona è consapevole. Certo, e se a pessoa não está consciente, ou seja, a consciência de saber-se portador de uma doença e querer gerir o próprio destino é uma coisa. Sì. E se eu não estou consciente para definir isto? Beh, se non è più eutanasia, l'eutanasia ha a che fare con un soggetto che è consapevole della situazione. Ah, perfeito. Então não seria eutanásia, No, por exemplo, no, no no. caso de uma pessoa que não está consciente No, daquilo. no, non è, cioè diventa una forma di aggressione, non è più un'eutanasia volontaria. L'eutanasia, a meno che non vogliamo parlare di eutanasia anche di persone che noi decidiamo per loro, ma allora andiamo molto al di là di quello che oggi viene inteso per eutanasia. Oggi l'eutanasia è volontaria, parte dalla volontà di un paziente che esprime la sua volontà di morire. E, por exemplo, um paciente em coma, como na Inglaterra faz pouco tempo, uma Sim. menina com uma doença incurável em coma. Allora lì parliamo di direttive anticipate di trattamento, parliamo della possibilità che può essere data ad un soggetto, che dovrebbe essere data ad un soggetto, di rilasciare delle direttive anticipate su come vorrà essere trattato. Ou seja, a pessoa antecipadamente diria. Esatto, diria cosa... Diria o que poderia ser feito caso aconteça isso com ela. Esatto, ma il caso classico dell'eutanasia è l'altro. Il caso classico dell'eutanasia è quando un paziente chiede al suo medico di porre fine alla sua vita. Le leggi, i paesi che hanno una legislazione sull'eutanasia, in Europa abbiamo 3 paesi, l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo, sono gli unici paesi in Europa Holanda, Bélgica e in Luxemburgo. cui è ammessa l'eutanasia. L'eutanasia è volontaria, parte dal presupposto che il malato cosciente chiede l'interruzione della sua vita, non l'interruzione del trattamento, che è una cosa diversa, l'interruzione della sua vita con l'intervento del medico. Perfeito, ou seja, a interrupção do tratamento é uma coisa porque ela pode resultar na morte ou não. A interrupção da vida é uma interrupção feita proposital para Exato. dar fim, Para dar fim, literalmente sim. falando. Esatto. Gilberto, você como antropólogo, né, alguns povos veem a morte de maneira diferente que nós, por exemplo, certo? Exato. O antropólogo, por exemplo, Roberto da Mata, ele dizia que no Brasil os mortos não morrem, né? Eles vão para outro mundo. E morte non muoiono in Brasile. Sì, ho capito. Beh, anche per i cattolici in realtà i morti non muoiono. Os católicos também vanno não, in né? un'altra vita, la vita eterna, quindi è un passaggio ad un'altra forma di vita. Ecco. É que o Brasil é uma das nações que tem o maior número de católicos do mundo, né? Então a matriz da bioética ela tem uma fundamentação religiosa no Brasil muito forte. E é claro que algumas regiões que estão fora da influência desse tipo de religião veem a morte de outra forma, né? Os Yanomamis no norte do Brasil, ou mesmo aqui no sul, os Guarani-Mbiá, eles deixavam crianças com algum problema físico ou crianças albinas, eles consideravam que não eram filhos do Nhanderu, do Deus Criador, então elas morriam. Era muito comum matar-se, afogar-se, asfixiar recém-nascidos no norte do Brasil, em Roraima, de crianças indígenas indesejadas. Então, isso depende muito de crenças e valores, né? De forma geral, o Brasil desaprova essas práticas em função da carga religiosa que paira sobre a nossa cultura. Portanto, a carga católica è muito forte também nas legislações, é isso? Sì, questo riguarda non solo il Brasile, direi che in Italia è ancora più presente. In Italia, per esempio, non abbiamo neanche ancora una legge sulle direttive anticipate di trattamento. Ou seja, não há lei na Itália nem sobre a Il orientação cosiddetto- antecipada. Il cosiddetto testamento biologico, Certo. se ne parla da tantissimo tempo, ci sono dei progetti di legislazione in atto, ma non si è mai giunto ad una conclusione. Certo, questo per influsso della religione cattolica, però anche della religione cattolica, però vorrei richiamare l'attenzione su un aspetto. Jonas qui diventa decisivo. L'eutanasia oggi assume un altro significato rispetto al passato,
per via del fatto che la medicina riesce a differire tecnologicamente la morte. Il problema oggi grosso dell'eutanasia sta nel fatto che il potere della medicina, con l'aiuto della tecnica, riesce a trattenere in vita persone che in un'altra situazione storica, antropologica, sarebbero morti. Apenas uma pequena tradução, muitas Sim. pessoas estão compreendendo o que o Dr. Paulo Beck está falando, então só vou tentar traduzir por cima, né? Hoje a medicina é tão adiantada que ela consegue manter a pessoa em estados que antes não mantinha. E, portanto, esses estados artificiais de manutenção da vida ensejam um novo pensamento acerca dessa vida. É isso, filosofia e tecnologia, é isso? Literalmente mesmo, falando? Claro, o maior evento do mundo contemporâneo é o evento da tecnologia. E você sabe que no âmbito da vida foi onde essa tecnologia hoje mais dá efeito, mais traz problemas. E não é à toa que a bioética, que surge mais ou menos por anos 60, 70, ela começa a ter uma grande importância no campo da filosofia, no campo da ética em geral, e por causa desse casamento com a medicina, inclusive do ponto de vista de que a medicina hoje já não tem mais aquela, vamos dizer assim, aquela missão, Maria, de curar como era no passado. Hoje não se trata mais de devolver um corpo para o seu estado natural, mas justamente de ou melhorar um corpo, ou manter, por exemplo, melhorar no sentido de colocar outros potenciais que a gente não tinha. Então se fala hoje, por exemplo, de aumentar a nossa visão, de aumentar, por exemplo, a capacidade de memória ou coisa desse tipo, mas nesse caso da bioética também de aumentar a possibilidade, o prolongar a vida, né? E o que é vida? E aí que tá, esse que é o problema, quanto vale prolongar a vida do ponto de vista, inclusive do ponto de vista de aumentar a longevidade, mas também de prolongar a vida de um paciente que está num estado, como a gente já falou aqui, terminal, que tem uma doença terminal, e que um aparelho vai lá, uma máquina qualquer, e deixa esse paciente vivendo. Bom, o caso do Schumacher é um caso muito famoso que hoje é muito discutido neste campo, né, do corredor o Schumacher. Bom, Gilberto. Eu só queria citar um exemplo, Maria, que talvez ajude a pensar essa situação. Acho que perto de 2006, eu participei de um encontro de conselhos regionais de medicina da região sul, e eu estava representando uma instituição e nós discutíamos a seguinte situação. Uma jovem de 16, 17 anos, grávida com HIV, moradora de rua, ela pediu para fazer o aborto, né? E houve então um conselho de ética do hospital para decidir se isso seria ético ou não, e houve uma unanimidade, né, com relação aos próprios médicos presentes na época, de dizer que, de defender a ideia da sacralidade da vida, né? Esse foi o parâmetro. Eu tinha uma posição contrária a essa, mas a grande maioria dos médicos, né, defendiam então a sacralidade da vida. Sacralidade da vida, qualquer que seja esta vida. Qualquer que seja, quer dizer, contra qualquer possibilidade de aborto ou de eutanásia ou seja o que for. Professor Paulo. Ecco, vedi, nell'ambito della bioetica oggi non si va troppo avanti proprio per questo conflitto che esiste tra la bioetica laica e quella cattolica su questi due principi fondamentali: sacralità della vita da una parte e qualità della vita dall'altra. E allora a questo punto il cittadino resta anche in sospensione, perché poiché questi due fronti si contrastano tra di loro, non si riesce mai a giungere ad un risultato. Per esempio, in Italia non si è giunti a formulare neanche una legge sulla direttiva anticipata per il contrasto tra la bioetica laica e la bioetica cattolica, per la sacralità e la qualità della vita. Io ho cercato di introdurre, poi ti lascio tradurre, ho cercato di introdurre un elemento nuovo dicendo: ma perché non miriamo ad un processo tesi, antitesi, sintesi hegeliana, e poniamo al di sopra di questi due criteri, sacralità e qualità, il tema della dignità umana? Bom, então, o Dr. Paulo, o que ele está dizendo é o seguinte: justamente o que o Gilberto disse sobre sacralidade da vida, que é algo colocado por uma
tese bastante, digamos, religiosa, né? Por outro lado, nós temos também, né, uma condição que o senhor acaba de colocar, né, que poderia ser sintética, né? Nós poderíamos colocar, por exemplo, a dignidade acima daquilo que seria manter a vida a qualquer preço ou simplesmente considerar a vida, né? Isso. No ponto de vista, Maria, de que há um princípio laico que ele está dizendo, não, um princípio não Sim. religioso que fala, por exemplo, da qualidade da vida. Exatamente, qualidade e sacralidade, aí eu teria dignidade um do outro terceiro lado. elemento que seria uma espécie de síntese desses dois, que não é nem religioso nem laico, mas que seria a reflexão sobre a dignidade da vida. Isso é muito importante, porque coloca, Maria, dentro do contexto do debate, esta ideia de qual é uma vida digna, quer dizer, quem merece, o quanto vale continuar, por exemplo, preso a uma máquina. Bom, e agora eu vou ler algumas participações de ouvintes, tá? A Cassiana Ribas, sim, sou a favor. Eu perguntei, você é a favor ou contra a eutanásia? Então a Cassiana, sou a favor uma vez que o quadro seja irreversível. Não sei se eu ia querer, diz o Marcos, que fizessem comigo, mas acho que as pessoas devem ter este direito, sim. E aí, quem mais que participa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu sou a favor, sim, diz a Ana Angeli. Na minha opinião, a pessoa tem o direito de escolher parar de sofrer nesses casos de doenças incuráveis, cujo sofrimento é enorme. Ângela, uma doença terminal comprovada com uma equipe de médicos, penso que a eutanásia amenizaria o sofrimento do doente e de seus familiares. Atualmente, o prolongamento da vida tem adiado a morte, às vezes por dias ou semanas, mas invariavelmente isto ocorrerá. E aí nós vamos a outras participações. Sou a favor da eutanásia. No meu caso, não gostaria de sofrer e prender a minha família ao sofrimento. Sou a favor da eutanásia, também diz um outro ouvinte. Também sou a favor, diz o Cambre. Sim, eu sou a favor da eutanásia. Várias pessoas, sou a favor, pois o sofrimento não é só nosso. Por isso, bom ter a discussão desses assuntos sempre abertamente, para saber a opinião da pessoa sobre, infelizmente, um possível futuro, diz a Luciane. Um fato nós destacamos aqui em quase todas as participações: a família, né? Alguns dos nossos ouvintes se referem ao sofrimento do doente e ao sofrimento da família. E por isso, professor Paulo, eu lhe pergunto, qual o papel da família quando nós pensamos na disponibilidade ou não de uma vida? Io ho seguito attentamente queste risposte e vorrei fare riflettere coloro che hanno dato queste risposte. Da una parte sottolineano il ruolo della famiglia, dall'altra parte non mettono in evidenza un aspetto fondamentale. Chi è che dà poi l'eutanasia? Chi è che dovrebbe poi alla fine dare la morte al Ou seja, fisicamente. Sì, perché? Claro, a família decide, mas alguém fisicamente tem que fazer isso. Ecco, ma un momento, si dà importanza al ruolo della famiglia, però si presuppone in quei discorsi, e si dà per ovvio, che ovvio a mio avviso non lo è per niente, che sia il medico a realizzare l'eutanasia. Ou seja, o discurso que vocês comentam, Exato. ouvintes, é isso que o doutor diz, no fundo, o discurso de vocês fala sobre a pré-existência de um profissional que faça isso. Então a família só decide, entre aspas. E aí ficamos naquele filme do Javier Bardem, não é isso? Mar Adentro. Mar Adentro. Sì, appunto. É isso, ou seja, quem é que vai realizar o movimento? Esatto, e si dà per scontato che sia il medico, quando invece è proprio il medico che non può farlo, paradossalmente. Perché? Ma perché il medico, nelle sue caratteristiche fondamentali, deve pensare alla vita, a salvaguardare la vita, non addirittura diventare il boia del suo paziente. È molto rischioso far assumere al medico un ruolo che snatura la sua professione. Quindi ci troviamo di fronte, dobbiamo riconoscerlo, è una soluzione troppo facile quella dei cittadini che sono intervenuti. E invece abbiamo un conflitto etico tra il diritto del paziente a morire in quelle condizioni, perché ha un diritto, e d'altra parte però non c'è un obbligo corrispondente, perché il medico perché deve farlo proprio il medico? E allora io mi chiedo, proprio se loro insistono sulla famiglia, io sarei d'accordo, perché non passiamo l'eutanasia dal punto di vista della professionalizzazione del medico, dove il medico assume il ruolo fondamentale, a una familiarizzazione dell'eutanasia?
Perché il pulsante che toglie per esempio la respirazione artificiale deve schiacciarlo un medico e non ad esempio un familiare? Olha só, então o Dr. Paulo está fazendo uma provocação bastante interessante. Né? O que ele disse aos ouvintes que falaram sobre a família é o seguinte, tá certo. Vocês partem do princípio que a família decide e ela tem o direito e o paciente também. Então, o médico então ele teria o dever, né, de ser aquele que aperta o botão que desliga os equipamentos. O médico, segundo o Dr. Paulo, né, a profissão dele é a devida e não a profissão de ser carrasco. Ele acabou de falar boia, né? Um carrasco. Então, ou seja, um médico deveria ser, aspas, o carrasco do seu paciente. Essa é uma questão bastante interessante. Eu nunca tinha pensado, como o senhor é inteligente? Eu nunca tinha pensado nisso. Ô Gilberto, faz favor, você que também é inteligente, continua, que eu tô burra demais nesse papo. Eu tô aprendendo, vai. Eu também acho que não é um médico que tem que fazer isso. Né? Mas, então ele falou de familiarização da eutanásia. E não de medicalização. Não de medicalização. O médico não é ele que tem que fazer isso. É como se transferisse uma obrigação, um dever, que é da família. Agora, o problema que me parece aí, já que o professor colocou a família, é que o sujeito que está nessa situação terminal, né, ele, para o ponto de vista de algumas pessoas, ele é apenas um paciente terminal, mas para o ponto de vista da família, ele é a extensão da sua própria família. Então, seria um ato quase que de antropofagia da família, né, ir lá apertar o botão. Por isso que ela terceiriza. Ela terceiriza isso, porque isso geraria um sentimento de culpa. Né? Não fui eu que fiz, eu decido, mas quem fez foi o outro. Então eu transfiro ao outro a atitude terminal. É uma forma de aliviar e reparar a culpa, mas concordamos que não é o médico que tem que fazer isso e que há uma necessidade de uma educação da família para prepará-las para que elas tomem essa decisão. Embora muito difícil, porque o Brasil, por exemplo, além de tremendamente religioso, é um país tremendamente familista. Né? A família, depois de Deus, é a segunda instituição que o Brasil mais confia, longe dos políticos e outras pessoas e outras instituições. Ecco, però io capisco benissimo, le obiezioni me le hanno fatte anche a me in Italia quando ho sostenuto questa tesi della familiarizzazione dell'eutanasia, però io mi chiedo che cosa c'è di più bello come gesto di amore. Mettiamo un uomo e una donna, un marito e la mogliera, e d'improvviso si ammala il marito o la moglie e alla fine chi è che seguirà di più quest'uomo o questa donna che si trova in stato terminale? Probabilmente il marito o la moglie. E allora perché, dopo averla seguita tutta la vita, dopo aver passato molti anni insieme, può anche donargli questo gesto estremo della muerte? Bom, o Dr. Paulo fala isso exatamente. Por exemplo, num casal, né? Num casal, um gesto de amor talvez fosse terminar com a vida de quem sofre tanto. Eu vou chamar um intervalo, vamos com notícias agora no programa Light News e já retornamos com esse, que é um debate, já digo eu, né? Com Gilberto Nhonhato, Paulo Beck e também professor Paulo. Eu me permito agora então ler mais mensagens de ouvintes para os comentários de todos. Até o Gelson também queria fazer alguns comentários, não fez, né, antes do intervalo. Então, só um instantinho. Vamos lá. Eduardo, não cabe a mim decidir quais mandamentos eu vou seguir ou eu não vou respeitar. Então, não matarás. Yara Bonfilho, por mais que se diga contra ou a favor, tudo depende do momento, da hora em que estamos. Podemos ser favoráveis, mas se o prolongamento da vida for de um filho, me diga qual o pai ou a mãe queria desligar os aparelhos. A esperança nessa hora é a força dos pais. Mas se forem os pais nessa situação, talvez o filho, contrário à eutanásia, mude de ideia ao ver aquele sofrimento prolongado. Só me posiciono se estiver na situação, pois sei que por mais favorável que seja, na hora eu posso mudar de opinião. Geraldo, eutanásia, quem deve executar o carrasco, e o carrasco deve se indicar um familiar para fazer ele, um familiar que seja a favor, né, para fazer, para executar. Mas se o próprio paciente ainda tem alguma movimentação, ele pode executar. Pergunta, quem mata intencionalmente outro é assassino, quem tira a própria vida é suicida. Então, o que a ética indica como correto? Essa pergunta do nosso ouvinte, né? E aí temos outras perguntas também e outras observações, né? Assunto muito interessante. Sou enfermeira e já trabalhei na UTI e sou a favor da eutanásia. Já falei isso com a minha família, assim como a doação de órgãos. A
acho que deve ser falado em um assunto chato, mas preciso. É muito triste ver o sofrimento das pessoas. E até para essa enfermeira que não se identifica, eu queria o posicionamento do Dr. Paulo, que no intervalo já disse que se a classe médica tem uma ética daquela de prolongamento da vida, provavelmente a classe da enfermagem não a tem. É isso? É uma classe de cuidado com o paziente, né? Sì, un aspetto che si può richiamare anche dai discorsi che sono stati fatti dai cittadini che stanno intervenendo, lo si vede, e che si può anche distinguere, cioè io ho parlato di familiarizzazione dell'eutanasia, questo avrebbe dei problemi dal punto di vista giuridico, no? Bisognerebbe depenalizzare certi comportamenti e non ci sarebbe bisogno però di una legge sull'eutanasia. Però uno potrebbe domandarsi, e se un parente non si sente di fare un'azione del genere e allora il malato deve continuare a vivere in quelle condizioni, si potrebbe allora fare una distinzione tra l'etica professionale del medico, come ho detto prima, e l'etica professionale invece dell'infermiere. Chi è che in fondo si prende cura, non per guarire, ma si prende cura? Cuidado, Ou seja, quem é que cuida do paciente? É o enfermeiro. Utilizzando questa cura in un termine che piacerà a Gelson, heideggeriano, della cura, la sorge, nel senso di Heidegger. Cuidado è proprio l'infermiere. Alla fine della vita il medico sta sullo sfondo, semplicemente prescrive le medicine e la quantità di medicine, ma chi si occupa del malato terminale? I familiari e l'infermiera. Ou seja, quem se ocupa realmente de um terminal, né, a família e os enfermeiros. Contudo, a questão da decisão, né, Gelson? Ou seja, mesmo que a parte operacional seja de alguém, aliás, eu queria traduzir um pedaço que o senhor falou, que eu acho que é bastante importante, né? A descriminalização desta conduta, né? Porque discriminar a conduta é bastante importante, porque se a conduta ela é prescrita como crime, evidentemente, há muito mais dificuldade em você realizar. Mas enfim, Gelson... Eu acho interessante, Maria, pensar isso, e tem uma coisa que ontem o professor falou lá no nosso curso que eu queria que ele voltasse hoje, porque talvez seja uma espécie de saída. Teve alguém que disse assim, eu só me posiciono em determinada ocasião, eu preciso olhar a ocasião. O professor falava um pouco dessa dificuldade que nós temos de criar uma lei, uma regra geral para esses casos. Talvez a bioética tenha essa dificuldade de formulação de uma legislação que fosse geral. Ou seja, se trata mesmo de caso por caso, e é só dentro do caso, na experiência de você ter um familiar, vamos dizer assim, nessas condições, é que a gente poderia de fato decidir se ou como faz este processo de eutanásia. Ou seja, e tem uma outra coisa que é interessante, Maria, é que talvez um pouco diferente da eutanásia, tem uma espécie de direito de morrer, né, que é um texto que o Hans Jonas escreveu defendendo determinadas posições a respeito disso, de que aliás é uma frase daquele filme do Javier Bardem, que você lembrou, que diz lá que viver é um direito, não é uma obrigação. Então significa que nesse sentido a gente teria um certo direito de morrer. Então como, por exemplo, lidar com isso quando nós tratamos de doentes terminais e pessoas que decidiram que querem morrer e não têm condições de fazê-lo, né? Então, sempre vamos dizer assim, é um caso particular que entra nesse debate, né? Bom, como professor também, né, professor de filosofia do direito, né, nós temos também um debate jurídico muito importante, porque vamos entender uma coisa, quando é que eu tenho capacidade plena para decidir sobre algo, né? E o incapaz seria aquele seu tutor legal o que responderia por ele? E aí, até que ponto a responsabilidade não é maior ainda, quando é o tutor legal que tem que decidir sobre a vida, por exemplo, de um filho? Sì, io credo che in casi così importanti come quello della decisione della vita possa essere soltanto il soggetto interessato ad esprimersi e quindi sono contrario, ecco, non cominciamo con la china scivolosa di ammettere l'eutanasia volontaria e poi di cominciare a metterla nei confronti degli incapaci, nei confronti di coloro che sono incoscienti e via discorrendo. Limitiamo la cosa a dove c'è una coscienza, una volontà e cerchiamo di venire incontro a queste esigenze nel modo in cui ho detto, perché se si comincia anche a allargare la prospettiva ad altri soggetti, secondo me si comincia in una cosiddetta china scivolosa
che non si sa bene dove si andrà a finire. Allora alla fine neonati gravemente malformati, eliminiamoli subito, direttamente, não li facciamo soffrire e si continua su una china molto scivolosa. Ou seja, o professor está dizendo que é um terreno muito escorregadio, muito escorregadio, porque se você pensa que a pessoa pode decidir por ela mesma, você tem um pensamento que é o que ele gostaria de circunscrever nesse momento. Se você pensa que, por exemplo, uma pessoa recém-nascida com uma deformidade, com um problema grave, também possa ser eutanasiado, aí nós estaríamos já ampliando muito. E deixa eu ampliar mais ainda, Gilberto, porque agora sim que vai pegar coisa, tá? Uma provocação, diz o Pedro, tá? O Pedro tá mandando um abraço para você, ele é médico e é a favor da eutanásia. Pelo jeito, eu acho que ele Pedro, conhece obrigado, você, tá? Sim, um abraço, viu? Olha, ele diz assim, todos os dias vemos pessoas realizando eutanásia em seus pets, em suoi cani e gatti, não? E quando se pergunta o motivo, a pessoa diz, foi por amor e para acabar com o sofrimento. E por que para um familiar isso não se aplica? Olha, eu estava engatado nesse tema quando o professor falou que em alguns momentos a eutanásia é um gesto de amor. Antes de uma educação familiar, antes de uma construção jurídica de direito, é necessário um trabalho que está numa plataforma anterior, que é a noção de amor que nós temos no Ocidente e no Brasil especialmente, porque é uma sociedade familista, religiosa, cordial, emotiva. O nosso modelo de amor é um modelo de amor em que cria uma dependência egoísta na relação com o outro. Diferente do amor ágape, do amor onde levar à morte, aliviar o sofrimento de alguém é um ato de amor, sim. Mas nós não temos esse amor ressignificado. Então, isso exigiria uma educação sentimental, anterior da educação familiar, anterior às normas jurídicas, uma educação sentimental que é um projeto longo de uma revolução simbólica, como diria lá o Pierre Bourdieu, de uma mudança, de uma forma de sentir o que é a vida e o que é a morte. A nossa modalidade amorosa, o amor romântico, o amor paixão, é o amor de posse, é o amor da tragédia, né? Mas eu tenho, assim, ao menos feito essa escuta, que grande parte dos ouvintes falam de esperança, de amor, né? Então parece-me que essa carga emocional muito forte é ela que dificulta. Não se trata só de uma racionalidade, de um direito, se trata também de uma ressignificação de uma carga emocional que está arraigada nas nossas crenças e valores. Então é um processo lento e longo de mudança que vejo que antes de leis e antes de educação familiar, a educação sentimental, creio que ela seja a saída, uma outra modalidade de amar. Não existe um único tipo de amor, não existe o amor verdadeiro, né? As pessoas amam pelo que elas são. Eu acho, Maria, essa coisa muito importante, aprender a lidar com a perda, etc. E é uma coisa que a nossa sociedade não sabe. Quer dizer, se tem uma coisa que hoje nós não queremos é morrer. Quer dizer, existe inclusive do ponto de vista da medicina, dos cosméticos, etc., cada vez mais nós pensamos na possibilidade de não morrer. Você sabe, eu vim do ano passado de uma pesquisa sobre o transhumanismo, que é uma das grandes promessas do transhumanismo é curar o nosso corpo do envelhecimento e da morte. E dar a nós possibilidade, então, de nos eternizar num chip. Num chip, numa promessa que era antes de cunho religiosa. E que agora começa, como o século XIX em diante, vamos dizer assim, matou Deus, para usar a expressão nietzschiana, significa que depois da morte já não tem mais essa perspectiva de eternidade. Então a nossa vida acaba aqui. É como se a gente tivesse reduzido a este espaço de vida e aqui tivesse que aproveitar ao máximo, tentar por tudo não escapar disso, não sair deste tempo, já que é o único que nos restou do ponto de vista, vamos dizer assim, desse olhar mais científico, laico sobre a vida. Então acho que também a dificuldade que a gente tem com a eutanásia tem como pano de fundo esta vontade de viver, esta vontade de prolongar a vida ao máximo, o fato de a gente estar tão agarrado à nossa temporalidade, à nossa historicidade, à nossa condição de
de seres finitos, que é uma condição que a filosofia heideggeriana, etc., a filosofia existencialista vai, de maneira geral, nos convencer muito no século XX. Então, eu acho que, no fim, a eutanásia tem também este problema, um problema de que nós não queremos sair da vida, a gente quer continuar, seria uma pena sair daqui. Então fazemos de tudo, botamos muitas máquinas, respiramos tudo artificialmente, etc., para tentar sobreviver, enquanto, aliás, a gente não cura da morte. Porque também tem aquela coisa, Maria, da criogenia, que congela o corpo, porque é uma espécie também de apego assim a não morrer, não podemos nem deixar o corpo se deteriorar. E pior, a criogenia é mais barata que aquela congelar só a cabeça, você já viu isso, né? Tem gente só com a cabeça congelada, que me parece até pior, né? Mas enfim, né? Lei congelerebbe la sua testa? No, io non congelerei la mia testa. Devo dire che la discussione che c'è stata è molto bella perché in realtà i due discorsi che sono stati fatti sull'educazione sentimentale e quello successivo sull'idea della vita si possono riunificare insieme, nel senso che cos'è che dobbiamo cercare di ricomprendere oggi? Quindi fa parte del discorso dell'educazione sentimentale. La morte, non la vita, ma la morte come esperienza fondamentale, la mortalità come esperienza fondamentale della vita stessa. Dare un nuovo significato para a morte, dare então. un nuovo significato alla morte. La società occidentale ha rimosso la morte. E oggi con Rimoveu-se a morte. E oggi con queste ideologie del transumanismo, no, che sta prendendo sempre più piega, addirittura vuole non soltanto rimuovere la morte, ma proprio far morire la morte, non ci sarà più morte. Ed è questo snatura completamente il senso della nostra vita stessa. Ou seja, não podemos fazer de conta que a morte não existe também. Esatto, perché la nostra vita è una vita mortale, dovremmo prendere consapevolezza di questo fatto. E come diceva questo grande filosofo Hans Jonas, la morte è un peso, ma è anche una benedizione. Peso e benedizione della mortalità degli esseri umani. E bênção. Peso e bênção para a morte. Bom, eu vou chamar agora o intervalo, gente. Então, aproveitando a presença do Dr. Paulo, vocês compreenderam, né? Nós não vamos esgotar totalmente esse tema, como, aliás, nunca esgotamos nenhum tema aqui no programa, né? E vamos falar depois sobre a crise dos refugiados. Parece meio confuso, mas não é, porque eu estou aproveitando a presença do professor aqui no programa. Literalmente falando, estamos fazendo uma spremuta de Paulo Beck, né? Estamos fazendo... Espremendo. Exatamente, um suco de Paulo Beck, né? Exatamente, aproveitando ao máximo, tá bom? Facciamo risparmio, né? Vamos economizar. E aqui no programa Light News, agora o time ficou nervoso. Agora a coisa tá braba. Agora tá bom. Professor Renato Mosselin aqui conosco. Renato, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Continua Gelson Oliveira aqui conosco, Paulo Beck, também professor da Universidade de Gênova, Gilberto Nhoato, mas o currículo lattes deste programa está elevadíssimo, uma coisa de louco, é uma coisa de louco, eu fico muito feliz. Bom, e agora a virada de página no tema do programa Light News, não a virada de página do tema com o Mosselin, mas sim com o professor Paulo, que nesse bloco ainda comenta conosco uma questão bastante importante e que está muito próxima ao professor. Vejam bem, né? Essa é a semana temática da água aqui no programa Light News, né? E claro, o professor Renato Mosselin vai falar sobre as grandes navegações, mas não podemos esquecer que a água e o mar são os elementos muito importantes que conectam a Itália ao Oriente, né? A Itália aos exilados, conectam a Itália a uma espécie de um portal da Europa que hoje a Itália representa como esperança para os desesperançados, né? Então, professor Paulo, eu gostaria do seu discurso a respeito da questão da crise dos refugiados, que o senhor deixou bem clara, que é uma crise, não é ainda um desenho de uma nova Europa, né? Sì, io credo che la situazione attuale dei migranti e soprattutto questa grande immigrazione clandestina sia in particolare al momento per l'Italia, ma anche in futuro per l'intera Europa, un grossissimo problema. Noi non riusciamo a gestire questi flussi migratori da soli, cioè gli italiani da soli non sono in grado di farlo. A Itália não dá conta desse fluxo migratório sozinha. Non è possibile e il fatto che questi immigrati devono soltanto fermarsi in Italia e non possono proseguire in altri stati europei
per via dei trattati europei che ci sono, danneggia enormemente l'Italia. Possiamo dirla in una maniera molto semplice, la barca è piena, si rischia di affondare tutti in questa situazione, ecco perché bisogna controllare e sospendere questi flussi. I flussi sono un prodotto della globalizzazione capitalistica. I flussi oggi significano importare manodopera a costo praticamente bassissimo e quindi creano un grosso problema sociale, perché in una situazione come quella dell'Italia, dove ci sono milioni di disoccupati, fai arrivare della povera gente che poi o viene utilizzata in lavori illegali oppure in lavori sottopagati, questo crea alla fine uno stato sociale de grande disgregação. Bom, a grande desagregação social a qual se refere o professor Paulo é a seguinte, né? O fluxo migratório hoje é estimulado pela globalização do capital. O fluxo migratório também, não podemos esquecer, que para na Europa, porque não há tratados com os demais países europeus para que haja uma fluição melhor dessas pessoas. Então, o que acaba acontecendo? A Itália está superlotada, ele disse que literalmente a barca está muito cheia, há um exército de desempregados e aquilo que significaria uma mão de obra barata, entre aspas, né, que significaria também até talvez um bem-estar para o país, na realidade não é. É uma crise sem precedentes. O professor Renato Mussolini falou várias vezes sobre o fluxo migratório, concretamente da Síria e de outros países também que estão envolvidos em crises humanitárias. O professor falou bem, né, na questão da globalização capitalista. Na globalização capitalista há um fluxo de capital, uma facilidade enorme de um país para outro, mas ainda o fluxo de pessoas ele não é possível em função das legislações de cada país. E a crise síria, a crise líbia, a crise iraquiana, infelizmente o Ocidente, mais especificamente a Grã-Bretanha, Estados Unidos, tem uma certa culpa, né? A Itália não. A Itália não tem, durante a Guerra Fria, um posicionamento imperialista. E os países que estão ali na bacia do Mediterrâneo, né, é que acabam recebendo também, né, professor, muitos líbios, tunisianos, né, argelinos, pessoas que fogem não só de guerras, mas também das péssimas condições econômicas e sociais que essas pessoas têm. Por exemplo, a Nigéria, o norte da Nigéria vive uma situação de guerra civil. O Congo, a guerra civil no Congo é endêmica, né? Na Eritreia, na Etiópia, então toda a África e agora também o Oriente Médio vivem essa crise e acaba desembocando em países como a Itália. Há uma solução para isso? O senhor apresenta soluções, já que se envolveu num movimento político, né, em que o cidadão tenta tomar as rédeas da política? Io non vedo purtroppo alcuna soluzione, cioè qui siamo di fronte a un dramma di proporzioni epocali, a una grossa crisi demografica. Mentre l'Europa gli Stati europei stanno morendo letteralmente, nel senso che sono più i morti che i vivi negli Stati europei, i cittadini europei, l'Africa è un continente in continua espansione. Il dato di fatto saliente è che il continente europeo sta declinando e l'Africa sta nascendo e si sviluppa in una maniera incredibile. Il dato di fatto saliente è la crisi demografica che riguarda l'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna. Cioè, perché? Ma per motivi molto semplici. Noi abbiamo una crisi economica che si fa innestare nella crisi migratoria. La crisi economica è tale perché in Italia, perché in Europa, l'Europa è stata costruita, l'Unione Europea è stata costruita, voi questo forse qui non lo sapete, ma sulla base di una moneta, l'euro, che ha prodotto dei vantaggi incredibili per uno Stato soltanto in fondo. Per la Germania l'euro non è altro che un marco mascherato
Bom, o professor disse que o euro é um marco mascarato e só favorece a Alemanha. Esatto, e tutti gli altri paesi sono in grossissime difficoltà economiche. Tra i paesi in maggiore difficoltà economica c'è proprio l'Italia, e che si trova a dover gestire una crisi economica che ormai è decennale, permanente, una crisi economica permanente, e in più a gestire il traffico dei migranti clandestini. È una situazione tale che è destinata ad esplodere. Io non vedo francamente una soluzione, e devo dire, lasciatemi dire anche questo, è sorprendente la posizione del Papa attuale. Il Papa attuale difende queste immigrazioni, dice anzi bisogna aumentarle, accrescerle, ma io non so, ho capito che lui è argentino e non è italiano, ma lo Stato del Vaticano è in Italia. Lui dice che bisogna eliminare i muri e bisogna costruire ponti. Io non so se qui è noto come è costruita la città del Vaticano. La città del Vaticano è costruita soltanto da muri, ci sono solo muri, e allora i primi muri da abbattere sarebbero quelli. Bom, então, segundo o professor, né, o Papa Francisco deveria derrubar, então, primeiramente os muros do Vaticano antes de derrubar muros no mundo. Gilberto, eu queria um comentário teu sobre uma coisa que sempre está no meu coração e sempre está na minha cabeça, eu nunca falei aqui no programa. Vemos os venezuelanos, né, chegando no Brasil em grande número. Em algumas cidades do norte do Brasil já há um colapso do sistema de saúde, que já é colapsado já por natureza, nós sabemos, né? Mas um colapso devido a ocorrências serem em maior número com venezuelanos, ocorrências de saúde, né, do que com brasileiros. Nós vemos acampamentos próximos de algumas estações rodoviárias já no norte do Brasil. Eu fico pensando, será que o Brasil não é uma nova Europa para a imigração de alguns países da América? Pois é. Olha, eu morei uns meses lá em Roraima, em Boa Vista. É por isso que eu estou perguntando para você entende bem, né? O fluxo de venezuelanos é muito grande, e agora atualmente muito maior ainda, né? E é possível que sim, essa sua hipótese é uma saída, mas eu não sou muito... Não é uma saída, eu estou pensando no futuro, não estou dizendo que é saída para nada, né? Eu não sou muito, assim, adepto a acreditar na benevolência humana. Eu acho que a questão não é só da globalização capitalista, mas do autoritarismo de alguns regimes políticos, né, como é o caso da Venezuela, que pode ser uma decorrência de um país periférico, etc. Mas acho que a demografia, né, a fome, a alimentação e a explosão demográfica é um problema que nós vamos ter que enfrentar e estamos enfrentando, né? Em Ruanda, por exemplo, com o conflito entre os Tutsis e os Hutus, em 2 semanas foram mortos 800 mil pessoas massacradas. A imprensa publicou como sendo um conflito étnico. Não é um conflito étnico pelo ponto de vista, por exemplo, de Jeremy Diamond, que é um historiador ambientalista. Ele aponta isso como um problema da alimentação. Os povos, quando sentem que as estruturas básicas, como a fome, o alimento, estão em risco, há reações em massa sempre. Então, eu acho que esse é um problema que não tem solução em relação à quantidade de pessoas no país. Nós vamos enfrentar, minha modesta opinião, nós vamos enfrentar sim conflitos daqui para frente terríveis com relação à expansão de pessoas no planeta. E o nosso humanismo talvez tenha que ser ressignificado. E solo una parola. Il problema è vero, anch'io non vedo la soluzione, ma bisognerebbe prendere consapevolezza della gravità del problema. Ou seja, ser consciente da gravidade, né? E cercare di frenare questo processo, non alimentarlo. Cioè, il dato di fatto è che ci sono alcune istituzioni, per esempio le organizzazioni non governative, prima ho citato il Papa, adesso le organizzazioni non governative, che questo processo lo vogliono alimentare. Invece bisognerebbe, utilizzando un termine, no, della filosofia politica di
Carl Schmitt, il catechon, bisognerebbe cercare di frenare questo processo, se non si può esaurire, ma almeno frenarlo. Invece ci sono forze che mirano al proseguimento di questo, all'incentivazione di questo processo. Ecco, io vedo questo il rischio dell'Europa, non rendersi conto del pericolo che ha di fronte, perché alla fine il risultato sarà che non esisterà più, cioè, ora dice ma perché se tutti insieme nell'Europa ci sono francesi, tedeschi, italiani, non è bello cosa avete costruito? Beh, tanto bello non lo è, perché le situazioni che ci sono attuali nell'Unione Europea sono tensioni notevolissime, cioè non abbiamo più guerra tra stati, ma una guerra economica totale grazie all'euro. Ma il problema fondamentale però è un altro, che se continuiamo così, alla fine non ci saranno più né francesi né italiani, ci sarà lo Stato meticcio. L'Europa diventerà uno Stato meticcio, perché se alla fine ci saranno più... E há um problema fazer um Estado mestiço na Europa? Secondo me sì, perché tutte le qualità che caratterizzano i diversi popoli europei andrebbero perse. Cioè non ci sarebbe più... Noi abbiamo culture, tradizioni molto diverse che cercano di convivere insieme. O Brasil, por exemplo, non è un esempio di boa mestiçagem? Ma nel Brasile questo è avvenuto in un lungo processo storico, mentre invece in Italia, mentre invece in Europa si sono formati le grandi stati nazionali con proprie loro peculiarità. Ora si vuole superare questo all'interno dell'Unione Europea, ma non è possibile. Lo Stato italiano resta Stato italiano, come i francesi restano francesi, o i tedeschi la stessa cosa. Si può trovare punti di incontro sul piano economico, su alcune legislazioni eccetera, però le differenze restano fondamentali. Se addirittura noi togliamo queste differenze e creiamo l'uomo meticcio, cioè io penso che la cosa importante sarebbe rivalorizzare queste differenze, non annientarle completamente. Bom, bastante polêmica a afirmação do doutor, dizendo que um estado mestiço não seria o mais adequado. Certamente, creio que seria talvez fruto, né, de um estado em que o mundo se encontra hoje, né? Creio, um fruto de um estado natural até, de que as pessoas viajem e acabem se conhecendo, e acabem se juntando, e acabem formando novos tipos de família, não sei, né? Gelson, vamos só encerrar essa conversa com o Gelson e com vocês, porque aí a gente chama um intervalo e aí começa com o professor Renato Mussolini. Só vamos aí a tua última intervenção, tá, Gelson? Obrigada. O que o professor falou, eu acho que tem um debate entre globalização e soberania local, e soberania nacional. Eu acho que é um pouco esse o dilema que nós vivemos hoje. Mas eu estava querendo tratar também, Maria, lembrar que antes a gente estava falando sobre essa questão de viver mais, de contar com a tecnologia, e veja, quando nós falamos da questão da crise dos refugiados, dessa crise ambiental, do problema demográfico do mundo contemporâneo, quer dizer, a gente saiu do número populacional de 2 bilhões e pouco de pessoas no planeta depois da Segunda Guerra Mundial, para 7 agora, vamos chegar a 9, quer dizer, numa geração nós tivemos um boom populacional imenso, e não só isso, nós vivemos de uma forma que o impacto nosso sobre o planeta é considerado por muitos como de 40 bilhões de pessoas, ou seja, nós temos aqui um problema que, veja, a mesma sociedade que quer viver muito do ponto de vista do prolongamento da vida, do ponto de vista do problema da eutanásia que nós estávamos discutindo antes, é uma sociedade que tem dificuldade de levar esta vida com qualidade para todos, de uma forma que seja possível que todos usem os recursos naturais, que são todos finitos, de uma forma, vamos dizer assim, equilibrada. Então, cada vez parece que nós vivemos uma contradição, um paradoxo enorme, querer viver mais, mas sem condições, de fato, de alcançar essa vida boa para toda a população. Eu acho que esse é um problema dos refugiados hoje. Facciamo le notizie e dopo finiamo qui perché bisogna continuare. Il show must go on. O número de casos registrados de tráfico e uso de drogas aumentou no Paraná na comparação entre os primeiros semestres de 2016 e 2017, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública nesta terça. Segundo o levantamento, o estado teve 600 casos a mais de tráfico e quase 1.000 a mais de uso ao comparar um ano e outro. O aumento é de 13,8% e 16,3%, respectivamente.
Bom, vamos chamar um intervalo rapidinho e vou me despedir agora do professor Paulo Becchi, professor da Universidade de Gênova, aqui conosco. Obrigada por ter vindo aqui ao programa. Professor Paulo, grazie per essere venuto qui. Grazie. Grazie a voi per questa splendida discussione che abbiamo avuto. Mi ha fatto piacere e credo di aver imparato qualcosa e spero di aver dato qualche spunto di riflessione a tutti gli ascoltatori. Obrigada, obrigada.